Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos voskresie. Воистину воскресе. Christos anesti. Alitos anesti. Cristo ressuscitou. De verdade ressuscitou. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje estamos no domingo dedicado ainda à Páscoa do Senhor. Obviamente estamos ainda, lembremos-nos, no período festivo pascal, nos continuamos saudando uns aos outros, chamando-nos de irmãos e saudando-nos com Cristo ressuscitou durante esses 40 dias. Mas hoje estamos naquilo que é o terceiro domingo de Páscoa, onde, partindo do domingo de Tomé, que foi a antipáscoa, o domingo da renovação, hoje estamos em um dos domingos de Páscoa, o terceiro domingo de Páscoa, dedicado às mulheres miróforas e ao chefe do conselho, José de Arimateia, assim como também o discípulo secreto Nicodemos. Eles também são considerados miróforos, digamos assim, e estão na lista daqueles que hoje comemoramos a sinacte de seus santos. O santo divino apóstolo Paulo nos disse certa vez, quando estava narrando a respeito de suas particularidades em suas epístolas, de que um anjo na carne, um espinho na carne, havia sido colocado nele, um espinho na carne, e isso se referia a uma condição física que Paulo tinha, uma enfermidade, uma limitação física que o ocorreu em dado certo tempo, e ele, como estava ali sobrecarregado com aquelas viagens apostólicas, de todos os apóstolos, foi o que mais viajou incansavelmente, mais do que todos, não há ninguém que viajou tanto como Paulo, incansavelmente pregando o Evangelho, e sendo ele o apóstolo dos gentios, sendo que isso estava atrapalhando, deixando muito sobrecarregado o peso das viagens com essa enfermidade, ele disse e narrou que 3 vezes orou ao Senhor Jesus Cristo, que por favor, Senhor Jesus Cristo, tira-me esse espinho da carne, e o que aconteceu foi que vinha o anjo de Satanás e os esbofeteava, ou seja, uma guerra terrível que ele travava, e depois de tanto clamor sobre essa enfermidade e sobre essa luta espiritual, escutou as palavras de Nosso Senhor, que ouviu a sua súplica e dirigiu-se a ele da seguinte maneira: Paulo, Paulo, é na debilidade, na fragilidade, na fraqueza que eu manifesto todo o meu poder, e a ti basta a minha graça. Essas palavras comoventes e tão estrudantes aos nossos ouvidos, onde aparentemente Nosso Senhor não retirou absolutamente de Paulo essa enfermidade, não o aliviou, simplesmente disse a ele palavras, sim, de certa maneira consoladoras, certamente a graça de Deus fortaleceu Paulo para que ele pudesse aguentar isso, mas não foi removida dele esse espinho da carne, essa enfermidade, e ao contrário, foi dito a ele que, de certa maneira, aí estava a grandiosidade de Deus. Isso é uma coisa que parece paradoxal, é algo que parece se contradizer, mas é exatamente isso que acontece, meus amados cristãos ortodoxos. As maravilhas de Deus, elas nunca se manifestam onde o mundo impera com o seu poder. Porque onde o mundo já manifesta o seu poder, onde a força humana já manifesta o seu poder, onde os negócios e as forças deste mundo já estão muito desenvolvidas, a glória do mundo está envolvida, sempre haverá envolvimento com soberba e orgulho. Porque assim somos nós, os seres humanos. Quando nós estamos dotados de poder, quando nós estamos em uma boa forma física, quando nós estamos com o bom poderio desse mundo, com a glória deste mundo, em geral, nosso orgulho, infelizmente, os caídos que somos, nossa vaidade, nossa ganância sobe muito, vem à cabeça. E é por isso que isso é incompatível com Deus, que o poder de Deus atua na humildade para os humildes, para aqueles que são simples de coração. Então, a magnitude do poder de Deus, o esplendor da força do Pai, se manifesta sempre onde há debilidade e fraqueza humana. É aí que Deus manifesta, como disse a Paulo, todo o seu poder. Porque onde há fraqueza e debilidade humana, onde as forças humanas se esvaíram, onde a limitação humana se faz presente, onde nós não temos controle das situações e nada podemos fazer, é aí que podemos realmente dizer, orar de coração, que o que podíamos fazer, fizemos e não resolvemos nada, chegamos ao limite de nossas forças, e então aí faz sentido de que Deus veio manifestar o seu poder. Então, nesse estado humilde que vamos estar, por termos tentado de tudo, termos desvanecido nossas forças nessas tentativas de melhoria, não tendo como apoio nem a glória do mundo, nem a força e a glória humanas,
de passageiras, mas simplesmente a fraqueza total, é aí que então Deus atua na vida de um homem e de uma mulher, e atua na vida de uma nação, e manifesta, portanto, o seu poder, a sua força. Quando nós estamos dotados da força humana, da força do mundo, com nossa vanglória, nosso orgulho, obviamente Deus não tem como atuar, porque esse sentimento, esse estado mental de orgulho e ganância bloqueia as graças de Deus, porque, volto a dizer, Deus só é compatível com humildade. E esse é o grande segredo da vida, e a Escritura nos deu vários exemplos de que é justamente dessa fragilidade, dessa debilidade, que Deus manifesta todo o seu poder. E na festa que hoje comemoramos, especialmente a festa das virófanas, é onde mais nós temos na Escritura a máximo esplendor da explicação de como realmente Deus manifesta todo o seu poder na fragilidade humana. Porque não pode existir, de maneira alguma, nada mais frágil na natureza humana do que a natureza feminina. A natureza feminina, comparada até mesmo a uma flor, porque é uma natureza frágil. As mulheres em sua constituição física e emocional e psicológica não foram constituídas para estarem lidando com combate e lutas. Nós, homens, fomos constituídos física, orgânica, fisiológica e mentalmente para estarmos submetidos a combates e lutas. As mulheres são frágeis e, portanto, não são feitas em sua constituição dotadas de força para exposição ao combate, ao estresse, devem ser protegidas, todavia, por dessas situações. E quando são obrigadas a estarem submetidas a tais situações, se vê que há até quase a perda da feminilidade feminina, é um trauma muito grande, ou seja, não foram feitas para isso. Portanto, naquele momento, onde mais nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo estava necessitado de algum tipo de ajuda, se é que isso pode ser dito, como ele mesmo disse quando foi preso diante daqueles que foram prender com paus e tochas, e ele mesmo só dizer, onde está Jesus de Nazaré? E nosso Senhor dizer, eu sou. Todos somente pelo poder de sua voz, de seu verbo, caíram por terra, se levantaram, e ele disse, por que me procurais? Por que não me prendeis antes quando eu estava publicamente na sinagoga? Quando falava ao público, não me prendeis, e agora que estou aqui, queres me prender? Muito bem, faça logo o que tens que fazer, filho da perdição. Houve o beijo de Judas, houve a prisão de nosso Senhor, e naquele momento, quando ele foi levado a Pilatos, ele mesmo disse, até quando Pedro mesmo sacou a espada para tirar a orelha do soldado Malco, nosso Senhor disse que guarde tua espada na bainha. Quem vive pela espada morre pela espada. Não achas que se eu quisesse mesmo, agora, se não fosse de minha vontade voluntária por amor a todos vós, eu pediria ao meu Pai Celestial que enviasse agora 12 legiões de anjos, e eles todos iriam vir ao meu socorro. Então, ainda que nosso Senhor voluntariamente se permitiu passar por aquele momento, podemos dizer que foi um momento onde ele, tecnicamente falando em sua fragilidade humana, é onde necessitaria o apoio de seus seguidores. Ainda que, volto a dizer, sua morte foi voluntária, e ele não precisava de ajuda de ninguém. Se ele quisesse o estalar de dedos, o piscar de olhos, e o Pai mandaria anjos a socorrê-lo. Mas falando de nossa mentalidade humana, naquele momento, Pedro que disse, Senhor, onde quer que tu vás, eu irei morrer contigo. E nosso Senhor havia alertado que ele iria, na verdade, negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Tomé, quando foram subir a última vez para a Páscoa, também declarou, vamos nós também para morrermos com ele. E naquele momento, onde estava Tomé? Todos haviam fugido. Mas nesse momento, de maneira tão paradoxal, homens constituídos de força, de fé, de coragem, pescadores acostumados com a lida, homens que estavam ali prontos para receber o Messias, homens que foram testemunhas de todos os milagres do Senhor, junto com ele, tocaram o seu corpo na Santa Ceia Mística, juntos com eles, alguns dos prediletos viram o ressuscitar da filha de Jairo, o ressuscitar de Lázaro, homens constituídos de vigor, israelitas, de repente, debandaram. Mas, paradoxalmente, naquele momento, a maior fragilidade da natureza humana, o gênero feminino, nada mais desprotegido do que mulheres sem armas e sem homens a defendê-las. Não há nenhum cenário que possamos descrever tão mais frágil diante da autoridade do Império Romano, dos judeus que estavam prontos a perseguir não só Cristo, mas todos que tivessem algum vínculo com ele. Mas algo aconteceu que enquanto as mulheres virófanas
Maria de Cleofas, Maria de Cusa, o mordomo de Herodes, Maria Madalena, depois Marta e Maria, Salomé, irmã de Jesus, por parte de carne, por parte de São José, seu pai adotivo. E, por último, a própria Theotokos, 9 mulheres. Assim também como José de Arimateia, que na verdade não era um discípulo vigoroso, era um discípulo membro do Sinédrio e que era discípulo de Jesus secretamente. Não teve coragem de professar a sua fé enquanto Cristo estava em sua vida pública. Nicodemos, da mesma maneira, era tão covarde em assumir que acreditava no Senhor, que à noite secretamente procurava o Senhor para tirar suas dúvidas de doutrina e consolar-se com os ensinamentos de nosso Senhor. De um lado, homens covardes que agora estavam acompanhando a paixão do Senhor. De outro lado, mulheres, 9 mulheres que estavam acompanhando também a paixão e os sofrimentos. Cada momento que nosso Senhor passou no Gólgota, até a sua crucificação e morte, elas não desistiram, estavam ali aos pés da paixão e da cruz do Senhor. Algo ocorreu com elas, José de Arimateia e Nicodemos, que enquanto contemplavam com os olhos físicos e dor de coração a paixão do Senhor, algum zelo se acendeu tanto nessas pessoas frágeis, que ali a graça de Deus manifestou todo o seu poder. Vemos que essas mulheres tão frágeis foram, por algo misteriosa e misticamente ocorreu nelas, enquanto viram a paixão, que só esperaram o sábado de noite, que era o dia de descanso, para logo de madrugada no sábado, na virada para o domingo, sem pensar nas autoridades romanas, dos soldados, se seriam presas, seriam perseguidas. A única preocupação que elas tinham era única: quem rolará a pedra do sepulcro para nós? Pois a pedra é muito grande. Essa era a única preocupação dessas mulheres, e aqui vemos que a graça e o poder de Deus, de fato, manifestou todo o seu poder da fragilidade e da debilidade humana. Porque não foi no orgulho que Deus uniu-se com o homem, mas na humildade que Deus pôde fazer-se aquilo que é a bio dos homens. Pois a Escritura diz claramente que Deus resiste aos soberbos, mas se revela aos simples de coração, aos humildes. E deles é o reino dos céus. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, temos que nos atentar, pois grande profundidade de ensinamentos temos para aquilo que é o domingo das mulheres birófaras. A maior decadência do gênero masculino, e vergonha, versus a exaltação por Deus da fragilidade e da debilidade, da fraqueza femininas, exaltadas não por elas mesmas, mas pela força e poder de Deus, que deram coragem a elas a irem de madrugada sem medo de serem presas, pisoteadas ou torturadas em nome do Nazareno, ou do impostor, segundo os judeus, aquele que declarou-se filho de Deus, o blasfêmico. Ao contrário, com coragem, aonde os apóstolos estavam com medo, trancados como se fossem meninos, com medo de um bicho-papão, assim estavam os apóstolos trancafiados dentro de uma sala, sem sair para nada, deprimidos, acabados, arrasados, sem comer, sem beber, completamente nocauteados pela situação, enquanto as mulheres estavam ativas. Logo de madrugada, quem rolará a pedra do sepulcro para nós? Pois a pedra é muito grande, está selada. E então vimos que ao chegarem ali, não somente a força de Deus havia imperado nelas, mas miraculosamente o anjo do Senhor já havia aparecido, tirado os selos, para que elas pudessem chegar e contemplar a ressurreição de Cristo antes mesmo de qualquer homem. Assim Deus quis manifestar ao gênero humano a sua ressurreição, antes de se revelar a qualquer homem, a mulheres. Mulheres que na fragilidade tiveram a recompensa e o reconhecimento de seu vigor, sendo as primeiras testemunhas. As birófaras se tornaram naquela noite os apóstolos para os próprios apóstolos. Elas mesmas se tornaram evangelizadores da Boa Nova para os próprios evangelizadores de todo o mundo,
antes deles mesmos terem a visita de nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Algo aí ocorreu que a coragem das mulheres foi muito superior a qualquer um de nós homens naquele momento. E por isso é que nosso Senhor, quando apareceu a elas, logo ali o anjo estava sentado à direita e os selos já arrebentados, a pedra removida, para que elas pudessem ver que, na verdade, nosso Senhor não necessitou romper os selos para sair do sepulcro. É que para elas verem que estava vazio o sepulcro, é que o anjo rompeu os selos. Porque como poderiam mulheres frágeis romper o selo? Mas se foram corajosas de irem sem medo, o resto Deus fez por elas. Mas nosso Senhor, claro que não precisava dos selos rompidos. Quando ele ressuscitou, ele saiu do sepulcro com o seu corpo, ainda que não rompeu os selos. A porta do sepulcro não foi aberta, como mostram alguns desenhos animados, algumas animações, que a pedra se abre e de lá sai a luz e então sai Cristo. Negativo. Nosso Senhor não rompeu os selos, nem removeu a pedra. Saiu do sepulcro ressuscitado, porque seu corpo agora, imortal, estava acima das leis da natureza. E, portanto, o testemunho das viróforas é que a pedra do sepulcro foi aberta. E elas foram correndo de manhã, narra o Evangelho, apressadas para contar aos apóstolos que Cristo ressuscitou. Porque o anjo nos disse: por que quereis procurar entre os mortos aquele que está vivo? Cristo ressuscitou, e os apóstolos anunciaram que Cristo ressuscitou. E ali foram elas aos apóstolos, obviamente acharam que estavam tão chocadas pelo trauma da perda do mestre, que estavam alucinadas ao ponto de terem cogitado a possibilidade de ele ter ressuscitado. Tão fracos estavam os apóstolos de ânimo que tornaram-se ali quase nocauteados sem fé. Não que não acreditassem que o Senhor poderia ressuscitar, mas que já havia ali rápido resolvido todos os problemas, no piscar de olhos, o Hades havia sido destruído, o Senhor havia rompido os selos da morte, e estavam tão desnorteados que nada fazia nada sentido, que nem cogitavam a possibilidade de tão rápido aquela agonia, aquela confusão, aquela distopia se tornar, na verdade, um esclarecimento que tudo era agora e as Escrituras fariam sentido. E então aí vemos, meus amados cristãos ortodoxos, a grande lição para todos os tempos que a Escritura nos dá. Onde impera o orgulho humano, devido a estar numa situação boa financeira, alguns não sabem lidar com isso, nós, a maioria, e passamos a ter orgulho. A saúde da juventude, poucos de nós sabemos administrá-la, e então há muito orgulho envolvido. Onde há a força humana, a glória dos homens, onde há todo o poderio de nossas forças e a glória do mundo, há muito orgulho envolvido. Então, aí a graça de Deus não manifesta-se, porque Deus é incompatível com o orgulho. Agora, onde a debilidade e fraqueza humanas imperam, aí Deus manifesta todo o seu poder, como vimos através da narração das viróforas e José de Arimateia e Nicodemos, que discípulos secretos passaram a ser tão corajosos ao ponto de chorar e pedir o corpo de Cristo publicamente a Pilatos. E foi-lhe concedido esse corpo. E junto com Nicodemos, foram aqueles que eram covardes, tornaram-se os que envolveram o corpo de Nosso Senhor em lençóis e especiarias aromáticas, conforme a tradição judaica daquele então, e envolveram Nosso Senhor em lençóis e especiarias, e o colocaram em um sepulcro novo, onde ninguém havia sido ainda enterrado. Mas a líder máxima de toda essa debilidade e fragilidade é a Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. São Dionísio Areopagita, quando narra a respeito da Theotokos e sua dormição, quando todos estavam ali no enterro da Theotokos, junto com Paulo, Pedro, os apóstolos, e ele também estava presente, sendo discípulo de Paulo, Dionísio Areopagita narra em suas escritos sobre como foi o evento da dormição da Mãe de Deus, sua dormição e posterior assunção ao céu. Ele narra a seguinte palavra: assim ele escolheu narrar a Mãe de Deus: eis aí a divina fragilidade manifestada no corpo que foi o vaso onde Deus encarnou. Então vemos aí que o ápice de tudo isso que nós estamos narrando, a divina fragilidade, como narra São João Damasceno, está na figura da Santíssima Theotokos e Virgem Maria. Porque ela foi a líder das viróforas, a primeira entre as viróforas. E Nosso Senhor, obviamente, foi primeiro a sua mãe que apareceu, e não nem tão pouco a Maria Madalena. Quando nós vemos as homilias de, por exemplo, São Gregório Palamasso, que nos explica muito bem,
as 4 narrações evangélicas sobre como se deu as primeiras aparições do Nosso Senhor antes de aparecer à noitinha aos apóstolos, narra-se que certo evangelho que Nosso Senhor apareceu primeiramente a Maria Madalena logo cedo de manhã, no primeiro dia da semana. E outra parte do evangelho narra que Nosso Senhor apareceu a Maria Madalena e outra Maria, foram de madrugada. Maria Madalena e outra Maria foram de madrugada ao sepulcro. E o outro, e continua no evangelho, narra-se, portanto, que as virófaras tiveram a visualização do anjo na porta do sepulcro. Então nós vemos aqui 3 eventos que temos de distinguir. Primeiro, o evento onde Maria Madalena recebeu, quando estava diante do suposto hortelão, como vocês se recordam, ela estava sozinha no sepulcro de manhã cedo, não de madrugada, de manhã cedo, estava ali com o hortelão e perguntou: onde foi que levasse o corpo de meu Senhor para que eu possa buscar? E ele diz: Maria, e ela responde: Rabuni, e houve um encontro pessoal de Nosso Senhor com Maria Madalena. Esse foi o episódio. Depois disso, provavelmente, como narra a tradição, Maria Madalena foi chamar as outras virófaras para poderem acreditar. Enquanto os discípulos não acreditaram, as outras mulheres acreditaram e foram juntas com ela ao sepulcro. Mas sabe-se que de madrugada, narra o evangelho em outra parte, Maria Madalena e outra Maria foram de madrugada ao sepulcro. Deste de madrugada é um outro evento onde Maria Madalena... E quem é esta outra Maria? A Santíssima Theotokos. Só que enquanto estava indo ali para o sepulcro, já de madrugada, não de manhã cedo, mas de madrugada, na virada do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria, a Theotokos, indo ao sepulcro, Nosso Senhor aproveitou um momento onde sua mãe muito provavelmente estava, por exemplo, andando passos adiante e, em uma quase que emboscada, a desviou do caminho, a chamou privadamente e se manifestou primeiramente a sua Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria, na qual ele escolheu encarnar. E São Gregório Pálamo diz que era natural que fosse assim, porque teologicamente falando, nós temos que nos lembrar que o primogênito de Deus e da Virgem Maria, quem foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano a contemplar o primogênito quando ele encarnou e nasceu? A Theotokos. Ela foi a primeira digna de ver o primogênito quando ele nasceu. Também era natural que o primogênito dentre os mortos, quando ressuscitasse, também sendo primogênito da morte, fosse também a primeira pessoa a contemplar ele, fosse também a sua Santíssima Mãe. E da mesma maneira que no parto, ele não rompeu os selos de sua virgindade, mas milagrosamente pôde ouvir o seu parto de maneira sobrenatural, sem romper os selos da Virgem, também era natural. E logo romper esses selos, foi ela que logo teve em seus braços. Era natural que quando ele fosse ser o primogênito, ou seja, em seu novo nascimento para a eternidade, enquanto homem, não como Deus, porque como Deus, nosso Senhor sempre foi a segunda e é a segunda pessoa da Trindade, e da eternidade e coeterno com o Pai, mas em sua humanidade, nosso Senhor, em seu segundo nascimento, assim digamos, foi o primogênito também dos mortos. E era natural que, assim como não rompeu os selos de sua mãe e não rompeu sua virgindade, também quando rompesse os selos do sepulcro, ou seja, sem romper, os selos do sepulcro, sem a remoção da pedra enorme, mas atravessando-a sem romper os seus selos, é óbvio e natural que, para o balanço teológico, a primeira que fosse também contemplar Nosso Senhor fosse sua Santíssima Mãe. E de fato foi assim que foi. Nosso Senhor apareceu primeiro a Theotokos. E depois, claro, a Maria Madalena, em outra ocasião, já de manhã cedo, apareceu primeiro a Maria Madalena e depois, com certeza, ela foi comunicar isso para que as mulheres virófaras fossem com ela juntas prestar as homenagens e se depararam todas elas ao final que Nosso Senhor de fato havia ressuscitado. E depois foram corajosamente e falaram aos seus maridos, aquelas que eram casadas com Maria de Cleofas e Maria de Cusa, que Cusa era o mordomo de Moisés, de Herodes, perdão. E assim como Salomé e as outras todas, e aí foram corajosamente imbuídas da missão de serem os apóstolos para os próprios apóstolos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, vemos que, como São Dionísio Areopagita havia nos dito,
existe maior fragilidade que esta, a divina fragilidade. Quando Deus se encarnou, escolheu uma divina fragilidade para se unir com a humanidade. Qual foi essa divina fragilidade? Uma menina, uma simples menina de 13 e 14 anos, e dessa divina fragilidade, escolheu dessa divina fragilidade fazer-se homem e unir-se com todos nós. Então, é aí que vemos que comprova-se que Deus realmente só se manifesta todo o seu poder da fragilidade e debilidade humanas. Porque a divina fragilidade, Theotokos, foi o meio pelo qual Deus escolheu como um vaso para poder encarnar nesse vaso sagrado e fazer-se homem para nós. Da mesma maneira, Ele mesmo, não tendo para si a usurpação como o ser Deus, humilhou-se ao ponto de fazer-se semelhante a tudo em nós, na humanidade, exceto no pecado, para fazermos nós semelhantes a Ele em sua glória. Então significa até a encarnação, ou seja, a manifestação máxima de Deus à humanidade através da encarnação, se deu porque houve uma fragilidade que Deus assumiu de sua divindade, sem abandoná-la, ao mesmo tempo compartilhou da fragilidade de nossa natureza humana caída, exceto no pecado, fazendo-se tudo igual a nós. Então até a própria encarnação funcionou como esse mecanismo, onde Deus manifestou todo o seu poder, ou seja, a encarnação, todo o seu poder, através da fragilidade, ou seja, através de encarnar uma natureza humana, filha de Adão, tornando-se ele um novo Adão, através de sua ressurreição, e concedendo vida a todos que estavam no sepulcro, e a todos também aqueles que participem de sua morte e ressurreição. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, essa homilia de São Gregório Palamaço, esses escritos de São Dionísio Paragita, nos alimentam muito nesse domingo das Serófilas a respeito de como funciona esse mecanismo de Deus manifestar o seu poder diante de nós. Nós não devemos de maneira alguma estar confiando demasiadamente em nossos poderes, porque eles são muito passageiros, e enquanto nós confiamos em nossas forças, Deus nunca manifesta a sua graça em nós. Até quando nós dizemos assim: pela graça de Deus eu consegui realizar tal coisa, especialmente em nossa geração, do século XXI, é muito perigoso proclamar isso. Nós sabemos que foi assim mesmo. Mas, mais do que isso, nós sabemos que é Cristo que realiza pela graça as coisas em nós. Então, por mais que, por exemplo, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós nunca podemos dizer isso como Paulo. Como vemos que os protestantes continuam proclamando dos carros, das faixas, tudo posso naquele que me fortalece. Quem de nós pode dizer que, como Paulo, um apóstolo totalmente purificado de seus desejos e paixões, de maneira humilde, não em soberba, disse isso? Pegue um cidadão do século XXI, um amiguinho nosso do século XXI, e coloque ele para dizer essa frase: tudo posso daquele que me fortalece. É isso, por mais que a pessoa se esforce, nós, todos nós, incluindo eu mesmo, por mais que nós nos esforcemos para dizer que estamos indo de maneira humilde, a nossa educação, a nossa cultura, a nossa sociedade atual é muito cheia de orgulho e vaidades. Nós vemos a era da informação dos selfies, a era do egoísmo, a era do máximo individualismo, do narcisismo patológico. Então, quando nós nos convertemos à ortodoxia, não somos habilitados a dizer como Paulo, tudo posso daquele que me fortalece. Não. Tudo que até a graça de Deus realiza em mim, é Cristo que fez e realizou em mim. E não que pela graça de Deus eu realizei tal coisa. Não seria errôneo dizer isso, mas em nossa geração, nossos pais espirituais sempre nos proíbem admoestadamente que não vamos cair nesses tipos de conjecturas. Como assim? Só a simples menção verbal de dizer, da graça de Deus eu me fortaleci. Eu realizei algo pela graça de Deus. Esse eu, para a mente do século XXI enferma, automaticamente, quando nós dizemos, eu realizei pela graça de Deus, não é em evidência Cristo que será posto. Veja, se formos sinceros, não é Cristo que será posto em evidência, mas o eu, nossa pessoa, estará como por acima de Cristo que supostamente realizou aquele nosso. É um defeito, temos que aceitar humildemente que a nossa caducidade do nosso século XXI é muito grande. Nós somos muito tendenciosos ao orgulho, somos monstros ferozes, que sempre confiamos muito em nossa mente, nossa força de combate, e é por isso que é uma geração onde os milagres praticamente cessaram. Claro,
É tanta soberba e orgulho, como nós comentamos várias vezes, pessoas se convertem, chegam à ortodoxia, mas nós não vemos nela, após o batismo, ou do antes, durante e depois, aquele olhar de lágrimas, de compulsão, de tristeza alegre, de estarem agradecendo a Deus em eterna ação de graças por terem recebido essa fé, e de que por isso possuem um coração contrito e quebrantado, humilde, que não estão querendo causar problemas, que o problema maior sabe que é o seu próprio pecado. Nós não vemos essa face de arrependimento das pessoas. Ao contrário, se sentem orgulhosas por terem recebido a fé verdadeira, creem-se melhores que os outros na prática, ao ponto de julgar os outros, e se creem também experts a respeito do que temas de doutrina, como explicar melhor a natureza criada, isso e aquilo, mas onde está esse sentimento, esse estado de mente espiritual, de espírito, ao qual Deus não resiste, que é o coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza. Se essa personalidade adquirida pela força de combate, o esforço pessoal em reconhecer nada posso, nem mesmo naquele que me fortalece, assim deveriam dizer, é Ele que realiza tudo em mim, porque sou muito poderosamente fraco, orgulhoso, débil, vaidoso, ganancioso, e por isso pecador acima de tudo. E por isso realmente, até aquilo que a graça de Deus realiza em mim, não fui eu mesmo que realizei, mas foi Cristo que realizou em mim. Aí sim, podemos estar ajustando a nossa mentalidade para tomar muito cuidado em nossa geração a imitar as binófilas, entenderem qual era o sentimento. Essas mulheres não via nada que elas podiam se apoiar em confiança humana material. Nada! A única confiança que tiveram foi a fé em Deus. E dessa frágil fragilidade divina foi onde Deus manifestou todo o seu poder. E é por isso que nossos santos padres também deram N exemplos de como realmente na prática nós estamos ajustando nosso estado mental para sermos seres espirituais que não confiam em nós, nem tão pouco que a graça de Deus vai dar-nos força para nós mesmos fazermos algo. Ao contrário, muitos santos padres, mesmo antes do século XXI, já cuidavam muito de si para serem zelosos com o seu estado mental e não caírem nesses prelates de soberba. E nós temos, por exemplo, a figura do Abba Pampo. O Abba Pampo no deserto, no Egito, havia dito a seus discípulos o seguinte ensinamento. Abba Pampo, quando o Senhor é assaltado por Satanás, as tentações, os logismos, os pensamentos, como que o Senhor faz para combater esses pensamentos? E Abba Pampo disse o seguinte, bem, eu, na verdade, a minha posição de combate é só uma. Me coloco debaixo de uma árvore. E eles, como assim debaixo de uma árvore? O que significa isso? Eu fujo para debaixo de uma árvore, no meio do deserto. E eles não ficaram sem entender o que significava isso. E então eles explicou. O deserto é repleto de feras. Que quando vem o homem vagando solitário, essas feras, os leopardos, os tigres, as onças, elas irão correr para devorar-nos. E então eu corro e fico em cima de uma árvore. Até que esses animais, eles podem gritar, eles podem uivar, eles podem sacudir a árvore, mas tanto quanto eu esteja agarrado com todas as minhas forças à copa da árvore, ainda que balance a árvore, eu não cairei. Essa árvore é Cristo. As feras são os demônios, os rugidos, os pensamentos. E enquanto eu estiver ali apegado ao meu Cristo, ou seja, debaixo desta árvore, nada pode me afligir. Esse é o ensinamento magnânimo do Abba Pampo do deserto, que nos mostra exatamente qual é o nosso discernimento a respeito de como combater espiritualmente. Quando o demônio nos assalta, vamos querer nós combatê-lo. Apenas fujamos imediatamente para as barras da saia, do manto de nosso Senhor. Como o menino no regaço de sua mãe, apelemos a ele e dizemos, eu não posso nada, salva-me. Nos coloquemos atrás das costas do Senhor e ele dirá, eu, a partir de agora, como tu escolhestes a mim como a tua arma, pode deixar, eu mesmo combaterei em teu favor. E é assim que funciona. Quem de nós pode sozinho derrotar Satanás? Quem de nós pode combater qualquer desafio da vida, qualquer desânimo, qualquer manipular tristezas? Quem pode? Isso apenas estamos falando de campo emocional. Se nós formos para o campo espiritual, onde realmente existem as debilidades de paixões, tristezas, desânimos, depressões, nenhum homem pode manejar isso sozinho. Ele precisa primeiro de uma comunidade, pois não existe acionamento de graça sem uma comunidade. É da comunidade que a força começa a imperar.
E depois disso é da comunidade, que é a graça de Deus, que fará deles seus beneplácitos, dando eles suas vitórias respectivas. Fora isso, nosso Senhor é que combate, não nós. Qual é o papel de volição? Qual é a parte humana aí dessa sinergia? Ainda que parece ser um papel muito passivo, existe uma ação. Qual é essa ação? O ato de não confiar em nós mesmos para nada e correr para trás das costas do Senhor e suplicando que Ele faça tudo por nós, não porque nós somos vagabundos ou displicentes, mas reconhecendo, sendo realistas e humildes, de que nós não temos poder para nada. É a graça de Deus que realiza ela, através de Cristo e a ação do Pai e do Espírito, as coisas em nós, conforme nós temos a boa vontade e a humildade de reconhecer que nada podemos. Este é o estado mental a qual nós temos que cultivar infinitamente, meus amados cristãos ortodoxos. Para desfecho, há toda uma leitura mística muito longa até sobre esse evangelho de hoje, a qual não vou me alongar, porque nós temos postados aí no nosso jornal todas as homilias a respeito desse domingo. Não deixe de ler e reler durante a semana. A homilia de Santo Inácio Brecherinov é extremamente profunda, onde ele misticamente faz as alegorias do que significa o Evangelho das Virófanas. Então, em resumo, assim como o Beato Teofilato e todas essas explicações que aí estão disponíveis para vocês, os sermões que nós traduzimos e deixamos aí publicados, eles explicam nas profundidades. O estado mental é riquíssimo que pode ser extraído desse domingo das mulheres virófanas, ou Dia das Mulheres da Igreja Ortodoxa. A primeira coisa é que o sepulcro é o nosso coração. O nosso coração é um sepulcro vazio, onde as paixões, os seres malignos, as feras, os morcegos, os demônios habitam. E ali está a nossa alma sepultada, morta. E a nossa insensibilidade é tão grande, nós somos tão insensíveis para as coisas espirituais, tão frios, que essa pedra esse sepulcro, esse coração, foi selado com uma pedra, um coração de pedra que nós adquirimos pelos nossos pecados, e os demônios selaram, ou seja, fecharam de maneira tão bem fechada essa pedra dura do coração, que nada pode abrir essa pedra. É um coração de pedra que nós adquirimos pela frieza e a paixão demoníaca chamada insensibilidade empedernida. É quando o homem não reaciona a nada, ele é totalmente frio e insensível ao amor, à compaixão, aos sermões, às realidades espirituais, à explicação dos santos padres, à metanoia, à oração, ao clamor das doxologias, às prostrações. Ele é insensível, o pecado deixou frio, morto, a sua alma está sepultada, e se a alma tem sede do coração, a sua sede, esse coração está completamente petrificado pela pedra pesadíssima e dura, que os demônios sentaram e selaram para nada abrir. Entretanto, todo homem que, reconhecendo esse estado sem forças para mudar o seu estado mental e espiritual, ao menos clame suplicando a Deus em lágrimas: "Oh meu Deus, quem rolará a pedra do sepulcro para mim? Pois ela é muito grande e está selada." Então, o dom das lágrimas do arrependimento serão dados a este homem. E essas lágrimas vão como dissolver devagarinho, esse selo que vendou a pedra. E por mais que a pedra é grande e dura, virão os anjos de Deus do céu em nosso socorro, nosso anjo da guarda, e removerá essa pedra. Um grande milagre ocorrerá, e a luz da ressurreição, que é a base de nossa fé, poderá entrar dentro do sepulcro. E assim como Cristo ressuscitou, assim também em sua alma e em seu corpo, assim também a nossa alma primeiramente começará a receber a luz da ressurreição. E haverá também ânimo em nossa vida. Quando diz que a própria alma tem esse nome, alma, vem daquilo que a origem chama do mais primordial do grego, vem chamado ânima. Ou seja, a alma é aquilo que anima o ser vivente e racional. Esse ânimo, ou seja, essa força vivente, viva, vai animar novamente o homem como antes ele era animado, antes de estar escravo dos pecados. E conforme vai entrando luz, os monstros obscuros que ali habitam
vão fugindo, porque eles gostam o animal noturno, o predador, gosta de obscuridade. Então, quando vem a aurora da manhã, ele se intoca novamente. Assim são os demônios. E então haverá a ressurreição de nossa alma. E então, naquele momento, veremos os anjos proclamando para nós o anúncio da boa nova. Por que procurais aqui aquele que entre os mortos, aquele que está vivo? Porque Cristo ressuscitou. E isso se referirá também a nós, os batizados. O batismo será reinaugurado para nós, através da força para buscar a confissão e a força para se unir com esse corpo ressuscitado, que onde é que se encontra? No sepulcro do altar de cada liturgia, chamado aquilo que é a divina liturgia, onde do sepulcro esse nosso Senhor ressuscita a cada liturgia, dando-nos aí o seu corpo ressuscitado. Isso ocorre sempre, sempre para nós. Temos aí o sacrifício incruento, a ressurreição é revivida através dos momentos que proclamamos após a oblação, e o corpo ressuscitado é dado para nós. E então nós iremos correr para o mundo animados, também como as miróforas foram em humildade, surpreendidas na débil fragilidade de vida, pela glória do poder de Deus. Também um pecador, reconhecendo-se frágil e débil, animado pela força da ressurreição, irá correr como elas que foram apóstolos aos apóstolos. Nós iremos dotados do poder da fé da ressurreição, da ortodoxia, correremos ao mundo também gritando: eis que Cristo ressuscitou. E assim espalharemos, como as miróforas espalharam a boa nova aos apóstolos. E os apóstolos, quando foram animados na noite da ressurreição, pela presença do Senhor ressuscitado, também depois saíram pelo mundo, proclamando aquilo que foram testemunhas, assim também cada um de nós, sendo testemunhas que em nosso próprio coração houve uma ressurreição, talvez até mais miraculosa do que ver Cristo ressuscitado, foi que a nossa alma ressuscitou. Também nós, pela fé na ressurreição de Cristo e animados pela nossa ressurreição, também teremos força de sair para o mundo proclamando as boas novas de que Cristo ressuscitou, e essa é a base de nossa fé. Por isso, que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos de, como mulheres, recebemos as palavras do nosso Senhor que consola as mulheres. Alegre-se. Por quê? Porque as mulheres são cheias de tristezas inabaláveis em suas vidas. O parto, as dores de amamentar, o cuidar, a ausência do marido no trabalho. É uma vida, podemos dizer, triste. E quando a mulher aceita isso, ela torna-se alegre pela força de Cristo que as consola em suas tristezas. Lembre-se da fragilidade divina. Cristo se manifestou primeiro a elas. Alegre-se, porque a vida da mulher é cheia de tristezas. Aos homens, mais tarde, algumas horas depois, ele apareceu dizendo aos homens: paz a todos, porque a vida do homem é uma vida cheia de guerras. E, portanto, ao menos no coração, devido às nossas guerras que travamos, porque somos constituídos para a guerra, a base de um homem ser homem é entender de que ele é um ser desenhado para combate e guerra. Sua estrutura é essa: mental, fisiológica, orgânica e espiritual. Por isso, a nós que vivemos em guerra constante contra os poderes das trevas e os poderes deste mundo, Cristo disse: paz a todos. E disso, nosso Senhor Jesus Cristo faça-nos dignos. Nós homens adquirimos a paz que o mundo não pode dar, e as mulheres a alegria que o mundo não pode dar. Amém? Porque Cristo ressuscitou. Christos воскресе! Christos anesti! Christ is risen. Indeed, he is risen.